Olá, bom dia. Me chamo Gabriele e sou orientanda do professor Luiz Ferreira e o meu tema é sobre estratégia para controle do bicudo na cultura do algodoeiro. O algodoeiro se trata de uma das culturas mais importantes cultivadas no Brasil, devido ao seu alto valor agregado, que além de gerar renda, desenvolve o país. É uma das mercadorias mais buscadas, que pode ser usada na fabricação de tecidos de alta qualidade, pode ainda ser utilizada na alimentação animal, além de outros fins. É uma cultura de alto potencial, mas também uma gama de insetos e pragas que podem causar grande destruição na produção. Entre eles, o mais temido é o bicudo do algodoeiro, onde a tática de controle mais importante é o vazio sanitário, que impede a disseminação da praga no campo. Lembrando que este trabalho foi feito através de uma forma de revisão bibliográficas publicadas anteriormente. O bicudo do algodoeiro autônomos grandes é um dos principais fatores limitantes à produção do algodão brasileira. O prejuízo é do tipo direto e enorme devido à praga se alimentar e se reproduzir diretamente das estruturas da planta. A incidência maior da praga do bicudo ocorre aproximadamente depois de 65 dias contados a partir da emergência da cultura, junto dos percevejos, que são outras pragas importantes para a cultura do algodoeiro. O Antônomos grandes é um inseto que pertence à ordem Coleóptera e da família Curculionidae. Possui um comprimento que varia entre 4 a 9 mm e sua envergadura de 7 mm. Possui uma coloração castanho ferruginosa quando jovem e muda para acinzentado quando adulto. A morfologia da cabeça tem um formato alongado para frente e se prolonga em um rosto fino e recurvado, que tem metade de seu comprimento. Conta ainda com 2 espinhos na fêmur do primeiro par de pernas e élitros com riscas longitudinais. Na figura 3, vemos o ciclo de vida do inseto, que é dividido em 4 estágios, sendo eles a fase oval. Ocorre quando as fêmeas depositam seus ovos dentro dos botões e orifícios feitos pelos insetos, onde serão protegidos e suprirá com as necessidades quando estiveres ainda na fase jovem. A fase larval, que dura em média de 7 a 12 dias, contando a partir do ovo, onde as larvas se alimentarão do interior do botão. A fase pupal, que é quando as larvas se transformam em pupas, ou seja, se assemelha com o inseto adulto, porém contém estruturas reprodutivas na fase jovem e dura em torno de 3 a 5 dias. E por fim a fase adulta, que é quando o inseto vive por volta de 20 a 40 dias e pode viver até 7 gerações. Quanto à metamorfose é completa, o hábito do inseto se trata de um oleógrafo, onde os adultos colonizam as lavouras de algodão, predominante quando possuem os primeiros botões florais. Possui reprodução sexuada, onde sua capacidade reprodutiva é alta. Ao término do ciclo do desenvolvimento da cultura, uma fração de população de insetos migram para abrigos naturais, permanecendo em um período de 150 a 180 dias, até que se inicie um novo ciclo. O algodoeiro é uma planta pertencente ao gênero Gossypium, da família Malvaceae. Possui cerca de 50 espécies, sendo apenas 4 domesticadas, que são 2 diploides, de origem asiática e africana, e 2 tetraploides, de origem americana. No algodoeiro, o que tem um valor comercial são as fibras, a torta e o óleo. Cada um deles com suas especificidades, extraídos a partir de um método diferente. Por exemplo, a torta do algodão é usada na alimentação animal. O algodoeiro necessita cerca de 700 a 1.300 mm de precipitação pluvial para completar o desenvolvimento. Exige em torno de 160 dias para completar o ciclo, podendo variar com as características da cultura e também com as condições climáticas. Como podemos ver, a planta do algodoeiro possui um ciclo rápido e curto. A temperatura influencia muito no crescimento da planta. Dependendo da temperatura, a emergência ou aparecimento do primeiro botão floral pode demorar em torno de 27 a 38 dias. E é nessa fase que o crescimento da parte aérea da planta se torna mais lento. A vida média de uma folha é de 65 dias, ocorrendo o pico da fotossíntese em aproximadamente 20 dias após a abertura da primeira folha.
Na figura 6, podemos observar alguns danos causados pelo bicudo, que pode gerar diversas perdas nas estruturas reprodutivas devido à alimentação e também à ovoposição. O ataque do inseto ocorre inicialmente pelas margens da cultura, quando perfurado os botões florais da planta para depositar seus ovos dentro, visto que conforme o inseto perfura os botões florais, diminui a produção do algodão na lavoura. As anteiras e óvulos dos botões florais novas são os principais alvos da alimentação do inseto. As pulverizações com inseticida é a principal ferramenta de controle do inseto, sendo utilizada de 18 a 23 vezes por safra, ou seja, parte dos danos econômicos pode ser atribuída ao excesso de pulverizações necessárias. Outro fator a ser considerado é a fase larval, onde se alimentam dentro dos botões florais ou maçãs, como já havia mencionado anteriormente, fazendo com que ocorra a queda anormal das estruturas e ainda ocorra o impedimento de abertura das maçãs e com os danos na fibra. Em relação às bactérias, elas podem ficar amareladas e ocorrer a queda após cerca de 7 dias, podendo ficar sujeitas também à podridão e gerar um dano de ordem econômica maior ainda. Em relação às bactérias, elas podem ficar amareladas e ocorrer a queda após cerca de 7 dias, podendo ficar sujeitas também à podridão e gerar um dano de ordem econômica maior ainda. Como podemos observar a imagem, cada praga tem seu nível de controle e é definido a partir das amostragens de nível do dano de cada praga. Para realizar esse procedimento, faz a divisão da área em talhões de até 100 hectares e tomar a amostra de 100 plantas de cada talhão, tomando 20 pontos com 5 plantas cada. Feito isso, deve examinar as plantas por inteiro e anotar suas pragas, e só no final fazer uma média. Podemos observar várias táticas para o controle do bicudo e também estratégias que vão desde a escolha da cultivar até a escolha do produto químico a ser utilizado. E adotar sempre o sistema de manejo integrado de plantas e doenças, juntamente com o manejo integrado de plantas daninhas. E é isso. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Muito obrigada a todos.